Olá pessoal, Januário Domingos é o meu nome. Bem, nós vamos começar a resolução da nossa lista sobre área e perímetro, começando logo com a primeira questão que nos diz o seguinte: calcule o perímetro da figura baixa. Então, nós temos aqui essa figura, o exercício nos pede para calcular o quê? O perímetro. Então, por definição, eu acho que vocês conseguem ver a partir dessa folha, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. O que isso significa? Vamos ter que calcular o valor do lado A, do lado B, do lado C e do lado D. Então, essa nossa figura, ela nos dá vários valores. Então, ela nos pede o quê? O perímetro. Conforme eu disse, a soma de todos os lados da figura. Então, vamos ter que P, que nós vamos chamar de perímetro, será igual a 10 mais 3 mais 2 mais 7 mais 2 mais 1 mais 3 e mais 8. Bem, nós já tiramos o que? Os valores da nossa figura. O que é que nós vamos fazer em seguida? Vamos somar. Podemos fazer isso passo a passo. 10 mais 3 mais 2, 15. Então, vamos botar aqui 15, mais, vamos fazer 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Então, vamos botar aqui 10, mais, vamos fazer 8 mais 3, 11. Então, vamos botar aqui 11. Perímetro será igual. Vamos fazer o que? A soma. Tudo, vamos fazer nas calmas. 15 mais 10, 25. Mais, vamos manter o 11. P será igual. Vamos fazer 25 mais 11. Se vocês fazerem isso, 25 mais 11, mas não utilizam máquina, nem fazem isso pela cabeça, ela vai nos dar 36. Então, vamos ter aqui 36 centímetros. E vocês poderiam se perguntar, Januário, mas por que centímetro? Porque os valores na nossa figura, elas estão dadas em centímetro. Então, será 36 centímetros. Então, este aqui é o perímetro da nossa figura. Essa foi a primeira questão. Vamos logo para a segunda questão. Bem, começando logo com a segunda questão, né? Ela nos diz o seguinte: uma figura geométrica apresenta as medidas indicadas conforme a figura baixa. Então, temos aqui a nossa figura e nos pergunta qual é o perímetro da figura. Então, queremos saber o perímetro. Mais uma vez, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar os valores da nossa figura. Primeiramente, vamos nomear. Vamos ter o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Então, bem, se vocês analisarem, vão perceber que estamos diante de um retângulo. O retângulo, ele é uma figura geométrica com dois lados iguais, nesse caso 2 a 2. O que isso significa? Que o lado AB é igual ao lado CD. Então, se o lado AB é raiz de 8, quer dizer que o lado CD também será raiz de 8. Então, vamos botar aqui raiz de 8 metros. E o lado AC é igual ao lado BD. Então, vamos botar aqui nossa raiz de 2. Bem, agora estamos em condições de calcularmos o nosso perímetro. Então, eu vou fazer aqui por baixo. Vocês estão a ver? Perímetro será igual a raiz de 2 mais raiz de 8 mais raiz de 2 mais raiz de 8. Então, vamos fazer o quê? Primeiramente, agrupar os termos semelhantes. Raiz de 2 com raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 8 com raiz de 8. E temos perímetro será igual. Bem, a gente aprendeu somar raízes, né? Que aprendemos que para que nós somamos duas ou mais raízes, é necessário que eles tenham o quê? O mesmo índice. E também tem que ter o quê? Os radicandos iguais, porque se forem diferentes, a gente não consegue fazer essa soma. E se nós vemos aqui raiz de 2 e raiz de 2, eles têm o índice iguais e ao mesmo tempo os radicandos também são iguais. Vamos apenas somar. Então vamos ter que raiz de 2 mais raiz de 2
vai ser 2 vezes raiz de 2, mais, aqui a mesma coisa, vai ser 2 vezes raiz de 8. Perímetro será igual a 2 vezes raiz de 2 mais 2. Bem, observam, eu vou fazer ao lado, nós temos aqui raiz de 8. Vou meter aqui uma observação. Nós temos aqui raiz de 8. A raiz de 8, nós podemos escrevê-la como 4 vezes 2. Por quê? Porque se eu multiplicar 4 vezes 2, volto na raiz de 8. Então, em seguida, vamos fazer o quê? Separar. Raiz de 4 vezes raiz de 2. Isso será igual. Quanto é raiz de 4? Bora lá, pessoal. 2, certo? Então, vai ser 2. Então, o que nós vamos fazer no nosso exercício? Onde tiver raiz de 8, nós vamos substituir por 2 vezes raiz de 2. Então, vamos chegar aqui e meter 2 vezes raiz de 2. Logo, o perímetro será igual, vamos manter, mais 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Observam que estamos diante de soma de raiz, onde temos índice e radicandos iguais. Vamos somar, então vamos fazer 2 mais 2, 2 mais 4, aliás, 6. Então vamos ter que 6 e manter uma única raiz de 2. E a sua unidade vai ser metro. Quer dizer que o perímetro da nossa figura é 6 raiz de 2 metros. Bem, pessoal, dando sequência, agora estamos no terceiro exercício. Ele diz o seguinte: um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura colorida abaixo. Então, temos aqui a nossa figura, ela não está assim tão boa, mas vai dar para entender. E diz o seguinte: a área destinada ao plantio de flores é de... Então, ele quer saber a área, mas ele nos diz que um quadradinho completo ele equivale a 1 centímetro. Então, isso quer dizer que esse equivale 1. Mas, existe uma coisa, ele só nos pediu a área colorida, nesse caso, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse e esse. Então, o que nós vamos fazer para esse exercício? Como um quadradinho completo equivale a 1 centímetro, vamos contar quantos quadradinhos completos coloridos nós temos. Temos apenas esse e esse. Esse é incompleto, esse também e esse também. O que nós vamos fazer? Certo, vamos juntar esse aqui com esse e esse aqui com esse. Se nós juntarmos, teremos o quê? Um quadradinho completo. Então, logo vamos que a área da nossa figura será igual 1 mais 1. A gente sabe que é 2. Quando nós juntarmos esse com esse, vamos ter 1. Então, vamos fazer 1 mais o 2, vai ser 3. Esse com esse, vamos ter também 1. Quando nós fazermos 3 mais 1, vai ser 4. Então, quer dizer que a área da nossa figura será 4 centímetros ao quadrado. Bem, vocês poderiam perguntar, né? Mas, Januário, por que centímetro ao quadrado se no perímetro você botou apenas centímetro? É que a unidade da área ela é dada em centímetros ao quadrado. Bem, dando sequência, né? Estamos na quarta questão, nesse caso é a última. Então, diz o seguinte, o nosso último exercício, fechando, né, com a chave de ouro, diz o seguinte: em um retângulo com 128 centímetros ao quadrado de área, a base mede o dobro da altura. Determine as medições do retângulo. Primeiramente, vamos fazer o nosso retângulo. Temos aqui o nosso retângulo. Então, ele já nos dá a área. Diz que a área é quanto? 128 centímetros ao quadrado. E nos diz que a base mede o dobro da altura. Quer dizer que vai ser 2 vezes H. E aqui temos a nossa altura. Bem, vocês conseguem ver? Temos aqui a fórmula da área do retângulo, que nos diz que área é igual a base vezes altura. Então, vamos pegar nessa fórmula, vamos botar ele aqui. Área é igual a base vezes altura. Bem, agora vamos começar a resolver o nosso exercício, né? Ela nos diz que a base é 2 vezes a altura. Bem, o que nós vamos fazer?
substituirmos. Vamos pegar na forma, eu vou escrevê-lo aqui, área, que é base, vezes altura. Implica que a área nós já temos, que é 128, será igual a base. Quanto é a base? O exercício nos diz que é 2 vezes H, vezes H. Então, continuando, aqui vamos ter que 128 será igual, vamos fazer H vezes H. Então, vamos ter 2 vezes H ao quadrado. Bem, estamos diante de uma equação do segundo grau, né? Vocês já tiveram a oportunidade de aprender com o André e também com o Badelé resolver uma equação do segundo grau. Então, nós temos aqui essa equação, ela é incompleta, mas a gente vai resolver. Vocês podem resolver de qualquer método que dá certo. Então, vamos ter que 2 vezes H ao quadrado será igual a 128. Temos aqui o 2. Vamos passar o 2 a dividir. H ao quadrado será igual a 128 dividir por 2. E vocês poderiam se perguntar, mas Januário, por que passou a dividir, né? Porque nós queremos isolar H. E sabemos que a divisão é o inverso da multiplicação e vice-versa. Então, implica que H ao quadrado será igual. Bem, se nós fazermos que 128 dividir por 2, ele vai nos dar 64. Então, vamos ter que H será igual a raiz de quanto? De 64. Implica que H será igual a quanto? Raiz, se nós fazermos raiz de 64, ela vai nos dar 8. Então, será 8 centímetros. Bem, vocês poderiam questionar, né? Mas, Januário, não seria dois valores, negativo e positivo? Bem, como estamos a calcular a área, não precisamos dela negativa. Então, vamos apenas utilizar a positiva. Ou, neste caso, a altura positiva. Por que é? Porque nós queremos uma altura positiva e não negativa. Por isso é que nós excluímos o negativo. Bem, já temos a nossa altura, agora falta a nossa base. Então, eu vou pegar nessa expressão que vocês estão a poder ver e vou trazê-lo para cá. Base é igual a 2 vezes H. O que eu vou fazer? Vou substituir, onde tiver H, eu vou botar o valor da altura, que é quanto? 8. Então, implica dizer que a nossa base será igual a 2 vezes 8. Vai ser 16. Então, vai ser 16 centímetros. Então, as medições que o exercício nos pede são: para a altura é 8 e para a base é 16. Então, vocês podem pegar e vir substituir, porque se vocês pegarem no 8 e vir substituir aqui, 16 e 8. Bem, essa foi a resolução, né, da nossa lista de área e perímetro. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim que eu respondo. Obrigado pela atenção.